Amanhã está prevista para acontecer no Fórum de Bahia a segunda audiência do caso Ítalo Santos e Israel Vicente. A expectativa é que os dois acusados devem comparecer presencialmente para serem interrogados pela Justiça. Eu vou chamar agora ao vivo o repórter Carlos Daniel para trazer mais informações em relação a essa audiência que já é, né, Carlos, muito esperada. Boa noite, querido. Exatamente isso, Gilmar. Uma ótima noite para você e para todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Paraíba. Grande é a expectativa diante desse desdobramento do caso Ítalo Santos. Inclusive, já começa essa participação trazendo uma informação exclusiva e uma atualização sobre esse caso, Gilmar, que nossa equipe de produção conseguiu, que existe uma grande possibilidade do Ítalo Santos e também do Vicente, né, o companheiro do Ítalo, acompanharem essa audiência de instrução, essa segunda audiência de instrução presencialmente. Isso porque, como nós mostramos até mesmo aqui no Cidade Alerta Paraíba, a primeira audiência de instrução não houve ali o depoimento deles dois. Houve apenas a coleta de todas as provas cabais, de alguns depoimentos de testemunhas, de acusação, enfim, mas não houve o depoimento deles. E mesmo assim, eles acompanharam essa primeira parte da audiência de instrução de forma online, ou seja, de um computador lá no presídio do Roger, onde eles se encontram presos. E aí amanhã, logo cedo, a movimentação deve ser intensa no Fórum de Bahia. Isso porque a audiência está marcada para as 8h30 da manhã e essa é a segunda parte dessa audiência de instrução e julgamento dos réus Ítalo Santos e o Israel Vicente. Processo que continua atraindo grande atenção pública e também muita expectativa. Nessa nova etapa, inclusive, Jomar, estão previstos os depoimentos de duas testemunhas de defesa e logo depois o interrogatório pessoal dos dois acusados que deverão falar diante do juiz Antônio Rude Maci. Essa é uma nova fase crucial desse processo, onde cada detalhe pode influenciar diretamente no rumo da decisão final. E aí, depois dessa audiência, Jomar, o processo entra na reta final, ou seja, o Ministério Público terá um prazo para apresentar as alegações finais, seguido pelo mesmo prazo para a defesa. Só então é que o juiz vai analisar todo o conjunto de provas, né, e proferir a sentença, decidindo se os réus serão condenados ou absolvidos. A audiência de instrução é o julgamento, né, e é justamente ali o momento em que o juiz escolhe todas essas provas orais, como os depoimentos de testemunhas, declarações dos acusados e também declarações dos peritos, né, pega ali também aquela parte técnica, o laudo de períodos. É com esses elementos, com base nesses elementos, que ele forma uma convicção final sobre o caso. E depois de já ter tentado, obviamente, uma conciliação inicial, como prevê todo o procedimento. Importante também a gente relembrar o que aconteceu na primeira audiência realizada anteriormente. O Ministério Público já havia juntado ao processo, ainda antes daquela sessão, os HDs, né, com os dados extraídos de 8 celulares que foram apreendidos durante as investigações. Esse material já estava com o MP desde o dia 16 de setembro e traz informações sigilosas sobre o caso. E também é importante a gente destacar que essas informações, esses detalhes que foram colhidos aí diante da investigação do Ministério Público, também existe uma expectativa, porque como o público que acompanha, obviamente, todo o andamento desse processo, já tem conhecimento que vídeos com aquelas danças, né, com menores, enfim, todo o caso que caiu na atenção nos olhares do grande público, mas também existe essas novas provas, esses novos objetos de investigação que já estão nas mãos do Ministério Público e amanhã serão apresentados nessa audiência de instrução. Na ocasião, ficou claro que apenas as danças publicadas nessas redes sociais são de conhecimento do público. Nenhuma das testemunhas, Jomar, de acusação, confirmou ter presenciado gravações de vídeos pornográficos, que também
é investigado nesse processo. Durante a sessão, a defesa pediu a revogação da prisão, enquanto o Ministério Público solicitou a manutenção dessa detenção. E o juiz, o Antônio Rudmassi, preferiu não decidir naquele momento, afirmando que precisava de tempo para analisar os pedidos e também o conteúdo das provas que foram apresentadas até agora. Ou seja, o que vai acontecer amanhã, Jomar, pode ser decisivo, será de fato decisivo para o futuro de Ítalo e também do Israel. A expectativa é grande e, claro, a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes sobre esse novo desdobramento, né? Inclusive com essa possibilidade de que os dois réus estejam lá no Fórum Criminal de Bahia para deporem presencialmente diante de todas as provas e objetos que são investigados nesse processo que gera grande repercussão, que alcançou os olhares e toda a atenção do público em geral. E claro, a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes e informando ao longo da programação da TV Correio, viu, meu amigo? Ok, obrigado, Carlos, pelas informações. Expectativa, claro, muito grande em relação a essa audiência de instrução. O Carlos trouxe um detalhe interessante, que é os sucessivos pedidos de que tanto Ítalo quanto Israel respondam a esse processo em liberdade, né? O detalhe é que todos os pedidos foram aí efetivamente negados pela Justiça e eles continuam respondendo então às acusações efetivamente presos. Claro que a partir de amanhã isso pode mudar a partir também da análise, né, de todas as provas e tantas outras coisas que pode culminar aí com a liberdade tanto do Ítalo quanto do Israel. Amanhã, com certeza, a gente traz para você os desdobramentos e o resultado dessa audiência de instrução.